Vamos conversar? Então, gente, depois dessa pausa aqui para, se hidratar, eu vim aqui nesse vídeo hoje para conversar com vocês sobre benefício eventual. Inclusive, foi uma das questões que chegaram para mim no Instagram, para que eu falasse um pouquinho sobre as provisões, como é que se faz para conceder um benefício, qual é o papel do psicólogo, dentro desse contexto dos benefícios eventuais. E assim, acho que o primeiro ponto a se destacar é a gente precisa entender onde é que a gente está, em que política a gente está atuando e o sentido desses benefícios eventuais, qual a história deles dentro dessa política. Então, uma questão muito importante é essa, se situar primeiro, onde é que a gente está. Então, gente, se a gente for dar uma olhadinha, básica, em como foi que a política da assistência social foi criada, o que vinha por trás, até chegar na Constituição de 88, o que é que tinha antes disso? A gente vai ver um contexto marcado por práticas de caridade, benevolência, práticas muito vinculadas a questões políticas, Então, todo esse contexto foi uma base para o que a gente hoje vê na prática em relação aos benefícios eventuais. Claro que sim, se evoluiu muito, leis foram criadas, mas no dia a dia, na tessitura do dia a dia, do cotidiano, a gente ainda vê muitos resquícios dessa época, onde o sujeito, ele não era um sujeito de direitos, essa pessoa não tinha ali uma lei que orientasse nesse sentido dos direitos sociais. Essas leis foram se aprimorando com o tempo, Então, os benefícios eram concedidos como doações. Na verdade, não eram benefícios, eram realmente doações, Então, ali era uma prática mais voltada para a caridade, onde se via a pessoa como uma coitadinha, Existia muito essa hierarquização do rico e do pobre. Com a Constituição, a gente muda essa visão, a gente vê as pessoas como cidadãos, pessoas com garantias pela lei de alcançar os seus direitos, E aí a gente entra nessa questão da questão social, onde a gente vê um grande volume de desigualdade social, não sei se a palavra seria essa, a forma de se expressar, mas a gente vê ainda um país muito marcado pela desigualdade social, não foi por conta da Constituição que isso mudou, E aí, a gente hoje, enquanto atuantes na política da assistência social, precisa trazer um novo olhar para essas pessoas, Não colocá-los mais ou deixar de olhá-los como eles eram olhados antes da Constituição, como pessoas marginalizadas. O nosso olhar vai mudar o contexto? Gente, mudar tudo não vai, mas já é um passo aí para mudanças acontecerem, entende? Então veja só, mudou-se em relação à Constituição e agora é um direito. Então, na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente tem que fazer com que esse direito ele seja concretizado. A gente precisa entender também que não devemos olhar para os benefícios eventuais nem concedê-los com esse olhar marcado pela doação, pela caridade, até porque a gente nem fala doação, a gente fala concessão. E aí, um outro ponto bem interessante é o que é que eu vou olhar nessa concessão. Então, é onde a gente vai voltar o nosso olhar para o contexto onde essas pessoas vivem. Claro que existem as normativas, inclusive tem uma aqui que eu anotei para vocês, que é a Lei 12.345 de 2011, que vai falar sobre as provisões suplementares e provisórias em relação aos benefícios eventuais, então é bom dar uma olhadinha lá. Então a gente vai entender quais são os critérios, para acesso a esse benefício. E aí, além desses critérios, a gente precisa ter um olhar sensível, a gente precisa ter um olhar crítico para a realidade, para as situações dessas pessoas. Até porque a assistência social é para quem dela necessitar, Então, muitas vezes, as pessoas de fora da nossa avaliação podem não entender, mas o profissional que está na assistência social, ele vai ter que ter esse olhar voltado para a vulnerabilidade social e, a depender do contexto, conceder esse benefício eventual ou não. Existe aí também um contraponto
com relação aos benefícios que são ofertados no SUS. Né? Anotei aqui para vocês também a resolução número 39 de 2010, que vai fazer essas distinções. O que é um benefício do SUS e o que é um da assistência social, do SUAS. E é interessante a gente saber disso também, porque dentro desse olhar de doação, 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 se voltam para a assistência social. E a gente precisa primeiro dizer assim, não é doação. É a concessão de um direito, estando dentro daqueles critérios, com a avaliação dos técnicos, a partir da avaliação dos técnicos. E também saber distinguir o que é da assistência e o que é da saúde. Quando a gente passa a conhecer melhor essas questões, a gente se apropria disso, é mais fácil tanto a gente conceder, quanto também a gente lidar com essas questões outras que vêm no trabalho em rede. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre os benefícios eventuais. Que a gente olhe e a gente entenda que hoje é um alcance de direitos. Que a gente possa também lançar um olhar crítico e entender como é que a nossa prática pode ajudar a minimizar, não sei se essa seria a palavra, ou, né, lidar com essas questões da pobreza, porque a gente precisa no nosso dia a dia, mesmo que com um trabalho de formiguinha, e questionando algumas coisas e fazendo essa roda girar aí para ver se essas desigualdades diminuem um pouco. Então, sozinhos não conseguiremos, mas juntos a gente pode ir muito. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo possa ter ajudado. Se deixou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que eu possa saber, tá bom? Então, nos vemos em breve.